Era para ser mais um dia normal na vida de Justin Bieber. Mansões, carros de luxo, uma carreira consolidada e milhões de seguidores nas redes sociais. Aos olhos do mundo, ele tinha tudo: dinheiro, fama, poder. Mas por trás dos holofotes, Justin enfrentava um vazio que nem a fortuna nem os aplausos conseguiam preencher. O garoto prodígio do pop havia se tornado um homem solitário, cercado por pessoas que amavam o que ele tinha, mas não quem ele era. Em um período de apenas 6 meses, tudo começou a desmoronar. Primeiro vieram as polêmicas, depois os contratos publicitários cancelados, a turnê adiada indefinidamente e, por fim, o golpe mais duro: sua conta bancária bloqueada por um escândalo financeiro envolvendo seu empresário. Justin, o garoto de ouro do Canadá, estava oficialmente falido e o mundo inteiro parecia assistir com prazer à sua queda. Mas no meio da ruína, uma figura do passado ressurge de forma inesperada: Selena Gomez. Selena Gomez estava em uma fase diferente da vida. Após anos de altos e baixos, batalhas internas e superações, ela finalmente havia encontrado equilíbrio. Seus projetos sociais iam de vento em popa, sua carreira estava mais sólida do que nunca, e sua saúde emocional parecia, enfim, sob controle. Mas quando viu a manchete estampada em todos os portais de notícia, Justin Bieber perde tudo, algo dentro dela se mexeu. Não era pena, era um chamado, uma inquietação que nem mesmo ela sabia explicar. Durante anos, ela tentou apagar Justin da sua vida. Mudou de número, evitou falar dele em entrevistas, chorou em silêncio e seguiu em frente. Mas naquela noite, ela não conseguiu dormir. Relembrou os dias bons, os momentos em que os dois se apoiaram como ninguém, e percebeu que havia uma parte dela que nunca deixou de se importar. Selena decidiu fazer algo que não fazia há muito tempo. Orou por Justin, e naquela oração pediu clareza, não para voltar ao passado, mas para entender o presente. Enquanto isso, Justin estava em um quarto alugado nos arredores de Los Angeles, longe das mansões de Beverly Hills e das festas luxuosas. Sentado no chão frio, cercado por caixas de papelão com alguns pertences pessoais, ele olhava para o teto, tentando entender como tudo tinha desmoronado tão rápido. As mensagens dos amigos haviam sumido, os convites para eventos cessaram e até aqueles que diziam estar com ele para o que der e vier desapareceram como poeira ao vento. Foi então que o celular tocou. Um número desconhecido. Por um momento, ele pensou em ignorar, mas algo o impulsionou a atender. "Alô?", disse com a voz rouca e cansada. Do outro lado, uma voz suave, mas firme respondeu: "Justin, é a Selena." Por alguns segundos ele não soube o que dizer. Ficou em silêncio, tentando entender se aquilo era um sonho, uma brincadeira cruel ou um presente divino em meio ao caos. "Eu fiquei sabendo do que aconteceu e queria saber se você está bem", disse Selena, com uma ternura que Justin não ouvia há anos. Ele engoliu em seco, sentindo uma mistura de vergonha e alívio. "Não estou", respondeu honestamente. "Pela primeira vez em muito tempo eu me sinto perdido." Do outro lado da linha, Selena permaneceu em silêncio por alguns segundos, como se absorvesse a dor que ele acabara de confessar. "Você quer conversar? Podemos nos encontrar, sem pressa, sem pressões, só me conversar." A proposta soou como um respiro de esperança para Justin. Depois de tantas portas fechadas, uma se abria, e era justamente a que ele pensou que jamais se reabriria. Eles combinaram de se encontrar em um café discreto, longe dos olhares da mídia. No dia seguinte, Selena chegou primeiro. Sentou-se à mesa perto da janela e ficou observando a rua, até que viu, finalmente, Justin atravessando a calçada. Ele estava diferente. Mais magro, com um olhar cansado, vestindo roupas simples. Mas quando seus olhos se encontraram, ela soube. Aquele ainda era o Justin que um dia ela amou. O reencontro foi silencioso no começo. Eles se sentaram frente a frente e por alguns instantes apenas se olharam, como se estivessem tentando reconhecer nos olhos um ao outro depois de tudo o que viveram. "Você parece mais humano agora", disse Selena, com um leve sorriso, tentando quebrar o gelo. Justin riu de forma tímida. Acho que precisei perder tudo para lembrar quem eu sou." A sinceridade dele tocou algo profundo em Selena.
Ela não estava ali por nostalgia. Estava ali porque enxergava que, finalmente, talvez ele estivesse pronto para ser a versão mais verdadeira de si mesmo. A conversa se estendeu por horas. Falaram do passado, das cicatrizes, dos erros que cometeram e dos momentos bons que quase se perderam na memória. Justin contou sobre suas lutas com a ansiedade, os vícios e a solidão que sentia mesmo rodeado por milhões de pessoas. Selena, por sua vez, abriu o coração sobre os traumas que carregava e a força que encontrou na fé e no autoconhecimento. Eles não estavam ali para reviver um romance, mas para reconstruir uma amizade, talvez a mais importante das duas vidas. Nos dias que se seguiram, aquele encontro se transformou em algo maior. Eles voltaram a se falar com frequência. Ligações longas, mensagens inesperadas, vídeos engraçados e até orações compartilhadas. Selena não queria resgatar o antigo Justin. Ela queria conhecer o novo. E, surpreendentemente, esse novo Justin parecia mais verdadeiro do que nunca. Pela primeira vez, ele falava com humildade, sem máscaras, sem a armadura da fama. Selena percebia que, por trás da queda, havia um renascimento silencioso acontecendo. Justin, por outro lado, começou a encontrar forças em pequenas coisas. Um conselho da Selena, uma mensagem encorajadora, uma lembrança boa do passado. Aos poucos, ele começou a se reconectar com sua essência, com sua fé e com sua música, não para agradar os outros, mas para expressar o que vivia em seu coração. Ele passou a compor canções em silêncio, na sala vazia daquele apartamento modesto, e algumas delas eram inspiradas nela, mas acima de tudo, eram sobre ele mesmo, sobre dor, redenção e a graça de recomeçar. Um dia, Selena recebeu um áudio de Justin. Ele não disse nada, apenas tocou o violão e cantou uma música inédita. A letra falava de perdas, de amor que espera, de encontros que o tempo não apaga. Ao fim da canção havia uma pausa, seguida de um sussurro. Obrigado por não desistir de mim. Selena ouviu aquele áudio inúmeras vezes. Cada nota carregava sinceridade, e cada palavra parecia uma carta aberta de arrependimento e transformação. Ela sabia. Justin estava mudando, e pela primeira vez, não era por ela. Era por ele mesmo. No mesmo mês, uma proposta ousada surgiu. Um pequeno produtor independente, fã antigo de Justin, ofereceu-lhe a chance de gravar um EP simples, sem estúdios milionários, sem expectativas comerciais. Apenas música honesta. Selena incentivou. Vai ser o seu recomeço, e não precisa ser perfeito. Só precisa ser real. Justin aceitou. O álbum, gravado em 2 meses, era cru, profundo, quase confessional. Sem campanhas publicitárias ou clipes milionários, ele lançou o projeto sob o título Cinzas. E, para surpresa de todos, a autenticidade da obra tocou o público como nunca antes. Cinzas não subiu para o topo das paradas imediatamente, mas fez algo muito mais poderoso. Tocou corações. Os comentários nas redes sociais falavam de como aquela música parecia um abraço para quem estava perdido. Pessoas com depressão, vícios, corações partidos, todos encontravam nas letras de Justin um reflexo de sua própria dor e uma faísca de esperança. Em meio ao caos, ele havia encontrado um propósito maior: usar sua história para curar. E, curiosamente, quanto mais ele se doava a isso, mais sua vida ia ganhando sentido. Selena acompanhava tudo de perto, mas à distância respeitosa. Ela não queria confundir apoio com expectativa. No fundo, porém, ela sentia que algo entre eles estava sendo restaurado, com raízes mais profundas do que antes. Em uma noite chuvosa, depois de um pequeno show acústico em uma cafeteria, Justin a convidou para caminhar com ele. Debaixo de um único guarda-chuva, ele olhou nos olhos dela e disse: "Você foi a única pessoa que me viu mesmo quando eu estava invisível. Eu não tenho nada agora, mas o pouco que tenho é real, e se você quiser podemos recomeçar do zero, juntos." Selena demorou a responder. Não porque tivesse dúvidas sobre seus sentimentos, mas porque sabia o peso daquela decisão. Estar com Justin novamente significava enfrentar tudo: o passado, a opinião pública e até os fantasmas que ainda rondavam suas memórias. Mas ao olhar para ele ali, vulnerável, humilde, verdadeiro,
Ela percebeu que já havia tomado sua decisão há muito tempo. Eu não quero o Justin famoso, nem o Justin perfeito. Quero o Justin real, aquele que canta com a alma, que erra e levanta. Esse eu escolho. E escolho de novo se for preciso. O beijo que selou aquela escolha não foi cinematográfico nem impulsivo. Foi lento, cheio de significados e curas silenciosas. Era como se o tempo parasse por um instante para testemunhar dois corações se encontrando não no topo da fama, mas no chão da verdade. A partir dali, eles decidiram não anunciar nada. Nada de posts, nada de capas de revista. Apenas viver. A reconstrução era lenta, mas firme. E com cada passo, Justin provava a si mesmo, e a ela, que perder tudo foi a melhor coisa que poderia ter acontecido, porque só assim ele pôde, enfim, encontrar o que realmente importava. Os meses se passaram e, mesmo sem o brilho da mídia, a vida de Justin foi se tornando cada vez mais sólida. Ele ainda morava de forma simples, mas agora com propósito. Aos poucos, empresas pequenas começaram a procurá-lo, não por números ou fama, mas pela autenticidade que ele transmitia. Ele escolheu parcerias cuidadosamente, recusando contratos milionários que tentavam forçá-lo de volta ao antigo molde. Com Selena ao lado, ele aprendeu que sucesso não é o quanto se tem, mas o quanto se é verdadeiro. Selena também florescia. Ela dizia que estar com Justin agora era como caminhar ao lado de alguém novo e ao mesmo tempo antigo. Os dois desenvolveram uma rotina leve, centrada em fé, arte e propósito. Participavam de projetos sociais juntos, visitavam abrigos, faziam refeições com famílias em situação de rua. A gente não precisa salvar o mundo, dizia Selena. Só precisa amar como se o mundo dependesse disso. E era exatamente o que faziam. Um amor discreto, restaurado, que não precisava de aplausos, só de presença. Em um evento beneficente que os dois participaram juntos, algo extraordinário aconteceu. Justin, que antes evitava qualquer tipo de palco ou exposição, foi convidado a subir ao microfone para falar sobre o projeto. Com os nervos à flor da pele, ele começou a falar, mas não sobre sua carreira, nem sobre sua queda. Ele falou sobre vulnerabilidade, sobre a importância de reconhecer os próprios erros e aprender com eles. O público ficou em silêncio, tocado pela sinceridade e pela coragem de um homem que finalmente se permitia ser vulnerável. Selena, observando de longe, sentiu um sorriso de orgulho. Ela sabia que aquele não era o Justin da fama e dos holofotes, mas sim o Justin que ela sempre soubera que ele poderia ser. Autêntico, sincero e com um coração disposto a dar e receber amor. Ao final do evento, os dois se retiraram do palco juntos de mãos dadas, sem câmeras, sem gritos de fãs. Era o tipo de momento que ninguém via, mas que valia mais do que qualquer prêmio ou capa de revista. Eles tinham se reencontrado não no topo do sucesso, mas nas pequenas coisas que realmente importam. O tempo passou e, com ele, os desafios. Como qualquer relação verdadeira, Justin e Selena precisaram aprender a se adaptar, a crescer juntos e a aceitar as imperfeições um do outro. Não era mais sobre perfeição ou expectativas externas. Eles estavam construindo uma vida baseada no entendimento mútuo, no apoio constante e na transparência. Cada dia juntos era um novo capítulo de uma história que parecia destinada a ser reescrita, não por uma narrativa de fama e escândalos, mas por algo muito mais profundo e duradouro, o compromisso com o amor e a verdade. Em um aniversário simples de Selena, Justin a surpreendeu com algo que ela jamais esperaria, um álbum de fotos antigas e memórias que ele havia guardado ao longo dos anos. Mas não eram fotos de shows ou de sua carreira. Eram momentos genuínos, como os dois passeando em um parque, rindo juntos em uma cafeteria e até pequenos bilhetes trocados em tempos difíceis. Esses são os momentos que valem a pena, disse ele, entregando-lhe o presente. Selena, emocionada, compreendeu que, ali, ela não estava apenas amando Justin, estava amando a história dele e a deles, construída sobre a verdade e o amor, mais forte do que qualquer coisa que o mundo pudesse dizer. A história de Justin e Selena se tornou uma lenda moderna, não por sua fama, mas pela autenticidade com que viveram.
Ao contrário de muitos casais que se perdem na pressão da imagem pública, eles escolheram o caminho mais difícil, mas também o mais verdadeiro: viver sem máscaras. O amor deles não foi uma reconciliação da fama ou da mídia, mas uma reconciliação com eles mesmos. Eles sabiam que a verdadeira riqueza estava em momentos simples, nas conversas à noite, no apoio nos dias difíceis, na confiança construída dia após dia. E assim, embora as manchetes e os flashes continuassem a perseguir a vida deles, a paz que encontraram juntos era intocável. Não importava o que o mundo pensasse, porque, no fundo, eles sabiam que a verdadeira vitória estava em ter se reencontrado, não para brilhar nas câmeras, mas para brilhar dentro de si mesmos. No final, perder tudo foi o que os uniu de verdade. E talvez foi o melhor presente que o destino poderia ter lhes dado.